Por gentileza, nos coloquemos de pé, façamos uma leitura. Quero apresentar aos irmãos um assunto que veio ao nosso coração. 2 Timóteo, capítulo 2. Agradeço ao pastor Walter que fez a leitura, inclusive. Capítulo 2. E os versos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Quantos dizem amém? Amém. Tem um abençoado servo de Deus do seu lado. Ore por ele agora. Querido da nossa alma, nós agradecemos a reunião dos teus filhos nessa noite. Que a tua bondade mais uma vez nos alcance, nos ilumine, nos esclareça. Nosso Deus e nosso Pai, precisamos do Senhor, tua direção, tua orientação, tudo que vem do Senhor é bom. Agradecemos o teu santo cuidado, abençoa teus filhos, atende a cada um, Pai. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares. Às quartas-feiras, temos estudado recentemente sobre dons espirituais. Se eu não me engano, desde abril, eu não me lembro, não me recordo, já faz tempo. Ainda não terminamos. Nos resta ainda tratar do discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Resta-nos ainda estas matérias. Você é bem-vindo. Todo aquele que eu estou vendo aqui, à frente, ao meu lado, ao serem consagrados, disseram: participarei dos cultos de ensino e das reuniões mensais de obreiros. Se lembrem disso, basta se lembrar. Já vai te ajudar bastante. E se puder ainda, faça mais. Combine com alguém, forme aí um veículo com pessoas e venha participar. Talvez você pode vir 2 vezes por mês, outros 3 vezes por mês. Se você vier aqui toda semana, está excelente, maravilhoso. Mas é bom, irmãos, a gente se reunir e estudar a palavra de Deus. Dou boas-vindas mais uma vez a vocês que vieram de outras denominações para estar conosco. Que Deus possa dar a vocês experiências importantes entre nós. Entre elas, discipular. Entre elas, levar alguém ao Senhor. E a preocupação que quero estabelecer aqui com os irmãos é sobre este desafio. É a última carta de Paulo. Falamos disso o mês passado. Falamos das últimas palavras. Hoje falaremos sobre essa porção, essa passagem, que fala de uma instrução que estamos vivendo esses dias em Pindamonhangaba. O incentivo ao discipulado. Estamos providenciando revistas adequadas que são utilizadas pela Assembleia de Deus em Joinville. Eu espero que em breve possam chegar as encomendas e nós poderemos realizar mais e melhor esse trabalho. Isso vai dar a cada um de nós uma realização surpreendente.
Surpreendente. Você precisa experimentar isso. Ter uma pessoa de quem cuidar, ou a quem atender. Paulo escreveu a seu filho na fé, Timóteo, e, antes de tudo, pediu que fortificasse na graça que há em Cristo Jesus. E depois, ele apresenta aqui aquelas famosas 4 gerações. Vocês percebem isso aqui? Vamos contar? Olha aí no versículo 2. Tem 4 gerações. E o que de mim? A primeira está aí. Entre muitas testemunhas ouviste. Esta é a segunda geração. Paulo, a segunda Timóteo. Confia-o a homens fiéis. Terceira geração. Que sejam idôneos também, para também ensinarem os outros. Quarta geração. Então, o depósito que tinha Paulo, passou a Timóteo, que procurasse confiar este depósito a homens fiéis, porque fidelidade é tudo, irmão. Este é o ponto. A fidelidade, traduzindo aqui, é você passar de modo inalterado, o legado que você recebeu. Ser fiel depositário. Você recebe um depósito e passa esse depósito como recebeu, de modo inalterado. Então, vamos passando isso de geração em geração, de pessoas para pessoas. Este é o ponto que queremos tratar com os irmãos aqui nessa noite. 4 gerações estão previstas aqui. De uma certa maneira, você pode concluir que o seu trabalho já se realizou, de certo ponto de vista, quando você enxerga a 4ª geração na linha que você iniciou sendo atendida. Eu vou dizer de outra forma. Você deve ter um filho na fé. Não vou perguntar quem é que tem um filho na fé, quem ganhou alguém para Cristo. Você deve ter. Mas eu pergunto para você, a partir desse filho na fé, você conhece o bisneto espiritual? Essa 4ª geração? O seu filho, o filho do seu filho e o filho do seu filho? Quando alguém pode enxergar esta 4ª pessoa, este bisneto espiritualmente edificado, você pode se sentir uma pessoa realizada. Bendito seja o nome do Senhor. Já é tremendo quando você alcança alguém para Cristo e este alguém também gera um filho para Deus. Já é tremendo. Você fica feliz de ter o filho e depois ver o filho do filho. E imagine o filho do filho do filho. É maravilhoso isso. Então, o assunto não é complexo, não é difícil. O assunto, inclusive, é praticável, é realizável. E eu vou, nessa noite, resumir para a gente poder alcançar 2 grandes objetivos. Como identificar essas pessoas que vão ser esta linha de sucessão? Como identificar? E em seguida, o que instruir para essas pessoas? Estes são os nossos propósitos aqui essa noite. Antes de chegarmos lá, leia comigo Lucas 6:40. Eu fiz uma anotação, tive o atrevimento de dar um nome para este versículo, de certificado de qualidade de discipulado. Se alguém alcançar o que está aqui, pode receber um certificado de qualidade. Veja aí, Lucas 6:40, palavras de Jesus. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Vamos juntos ler?
Vocês têm essa versão aí? É ao meio da revista e corrigida. Então vamos lá. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Expectativa alta, pronunciamento de Jesus. O que Jesus desejava para os seus discípulos? Que fossem como Ele. Você pode louvar a Deus por isso? Não, eu vou discipular os meus discípulos, mas eles vão ser de terceira categoria. Não. Aí você começou a pensar pequeno. Você tem que pensar nesse discípulo para ser pelo menos como você. Bendito seja o nome do Senhor. E as pessoas que souberem dessa sua maestria com esse discípulo, dirão, com toda segurança, como fez um bom serviço esse mestre. Deixou o discípulo parecido com ele. Você pode glorificar a Deus por isso? Olha, irmão, tem gente que fica tão parecido que até no cacuete fica, né? Tem uns que faz assim. Aí você vai ver aquele discípulo, de vez em quando ele faz assim também. Ele vai ficando tudo igual. O jeito de andar, o jeito de se comportar, ele vai ficando uma cópia. Aleluia. Lá em São Paulo, é muito bom ir lá em São Paulo, irmãos. Lá em São Paulo tem um pessoal que é fantástico. É isso mesmo, Jesus. Cadê o glória agora? E são muitas frases. Já entendi, Jesus. Aí o Jorge fez bem para ele. Então, é um certificado de qualidade. Agora, se você tem outra versão aí, o versículo diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for bem instruído, no lugar da palavra perfeito, bem instruído, será como seu mestre. Almeida Revista e Corrigida, Nova Almeida Atualizada, NVI, essas versões modernas, traduzem a palavra perfeito como bem instruído. Então tem que caprichar. Diga aí para o irmão do lado, tem que caprichar, meu irmão, caprichar, fazer bem feito. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando você faz bem feito, o discípulo vai ficar parecido com você. Louvado seja Deus por isso. Você vai ter satisfação. Vai ter. Mas vamos lá. Para a gente ser esse mestre, eu listei aqui. Vou ler para vocês. Ele tem que lidar com a palavra de Deus, tem que zelar pela doutrina, tem que cuidar e alimentar a própria alma, tem que cuidar e alimentar sua família, tem que cuidar e alimentar a igreja, mas não pode parar aí. Ele tem que instruir os outros. Bendito é o nome do Senhor. É isto que o Senhor espera de cada um de nós. Então, o que nós precisamos é pensar, falando aqui de certa forma genérica, de homens solteiros e casados, jovens e velhos, pais e avós, que não se submetam à visão mundana, porque o mundo está indo de mal a pior. Sim ou não? Está indo de mal a pior. Ideologia disso, ideologia daquilo. Eu fui ontem no shopping, eu fiquei admirado. Eu não sei por que eu ainda estou ficando admirado, mas no meio da praça do shopping, duas mocinhas, no maior agarra-agarra, e elas não são irmãs, tenho certeza, não são, não, até porque se fossem irmãs não estava daquele jeito, não é? Eu fiquei pensando, onde é que já chegamos? Assim, tranquilamente,
Duramente. Então, é uma coisa que está, uma onda tremenda, indo de mal a pior. E pessoas, uma delas até eu já conheci, por uma situação, acabei conhecendo, muito inteligente. Eu cheguei até a dizer para ela um dia assim, do nada: olha, você vai ser uma comerciante de primeira. Ela tem uma facilidade, né? Mas que situação. Então, qual é a maior preocupação dos homens hoje em dia? Ganhar dinheiro? Ser um vencedor na sua profissão? A pessoa que você está procurando para identificar como filho na fé, procure ver se essa pessoa tem como interesse preocupação com a eternidade da sua família. A aposentadoria acaba chegando, o trabalho acaba acontecendo, mas será que você toma tempo para pensar, olha para a família e diz: onde vai passar a eternidade essa minha família? Você toma tempo para pensar isso? Onde vai passar a eternidade minha esposa, meu filho? Onde vão passar a eternidade? Porque os dias vão passando, e você pode estar até fazendo sucesso profissionalmente, mas está escapando pelos vãos dos dedos a vida eterna de sua família. E isso é fundamental. Se você está procurando alguém para ser instruído, para ser um discípulo, este é um item relevante que você nota na pessoa. Vale a pena investir tempo nessa pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, nós temos uma informação do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quanto de água viva é, irmão? Quanto? Rios. Vamos falar de novo? Quanto? Rios. Não é um copo, não é uma caneca, nem como dizia meu saudoso sogro, não é conta-gota. Não. Quando você crê no Senhor, bendito seja o seu nome, rios de água viva. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quando se fala de rios, é interessante que é no plural. Bastava um rio, né? Um rio só já estava bom, mas são rios. Que coisa extraordinária. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas que nós vamos instruir vão ser afetadas pela inundação do Espírito de Deus que sai de nós. É uma inundação, não é? Agora, tem gente que se você chegar perto, você fica com mais sede e não fica resolvido, porque é um deserto. Mas você não, nem você, porque você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você poderá dizer: mas o que eu tenho para oferecer? Você não tem, mas Ele diz que rios de água viva fluirão do seu interior. De outra maneira, aí mesmo nesse Evangelho, capítulo 10, verso 10, Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Com abundância. Rios, no capítulo 7. Abundância no capítulo 10. Por que abundância? Abundância fala do quê? Vem mais do que eu vou precisar.
é mais do que o necessário, é mais do que eu preciso. Ora, se é mais do que precisa, mais do que é o necessário, é porque não é só para você, é para os outros que você vai tocar pela direção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vida com abundância. Temos que orar por isso. Mateus 9, 35 a 38 fala sobre a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Para que você identifique os homens a quem você vai passar este legado, essa tocha maravilhosa do conhecimento da salvação, você precisa orar a Deus. É plano de Deus que fosse assim. Ele mesmo não poderia mandar ceifeiros? Oh, não se preocupem, negócio de ceifa é comigo, eu vou mandar tudo que precisa. Não, ele resolveu deixar para a gente, rogar ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então, você está disposto a criar esta ligação de 4 gerações? Providência inicial. Deus, quem o Senhor vai colocar diante de mim? Mande alguém para eu cuidar, para eu ensinar, para eu ministrar, para eu inundar a sua vida. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Você tem que fazer essa oração. É o plano de Deus, é assim que Ele quer que funcione. E, já terminando essa introdução, em Mateus 28, 18 a 20, instruir homens não é opcional. Instruir homens é uma ordem do Senhor. Por que não ler? É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Aqui está a ordem. Ensinai, que em outra versão diz, fazei discípulos, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ide, seguido de fazer discípulos, batizar e ensinar. Bendito seja o nome do Senhor. É este o nosso dever. Amém, meus irmãos? Não adianta fazer só contabilidade. Quantos decidiram? Quantos decididos? Quantos decididos? Tem a sua validade, mas não é tudo. Mais do que decididos, eles precisam ser instruídos. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom dizer, tantos receberam a Cristo. Amém. Deus te abençoe, parabéns. Mas quantos deles estão sendo instruídos? Amém, meus irmãos? Não podemos ser a maternidade que nasce criança um dia depois do outro e é lançada no corredor. Alguém precisa adotar essa criança. Alguém precisa alimentar, aquecer, proteger, ensinar, educar. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja, que possa abrir a nossa mente. Bendito é o nome do Senhor. Barnabé, também chamado José das Consolações. O que fez Barnabé? Não é muito reverenciado, nem mencionado. Mas através do trabalho de Barnabé, mais da metade. Quantos livros tem o Novo Testamento? Quem sabe? Respondem. 27. Lá em Minas Gerais também? 27 livros tem o Novo Testamento. Pois saiba você que mais da metade se deve a Barnabé. 14.
Mas eu nunca vi nada segundo Barnabé. Mas você já sabe o que eu vou dizer agora. Veja aí onde nasceram 13. Atos 9, 26 e 27. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Deus salvou a Saulo, mas Barnabé salvou também. Bendito é o nome do Senhor. Porque ninguém queria se aproximar. Você imagina que nós estamos aqui essa noite, de repente vem para Jesus um novo crente chamado Saulo, mas ninguém dá conta, ninguém... Não, isso aí perseguia a nossa igreja. Não. De repente, um homem chamado Barnabé disse: não, eu vou cuidar de Barnabé. Aliás, de Saulo. Cuidou tanto que fez parte da primeira viagem missionária com Paulo. Tudo isso aqui não tem novidade. Capítulo 13, verso 2. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Claro, Saulo chegou depois, mencionado em segundo lugar. Mas a coisa vai virar. Porque às vezes o discípulo que você vai ensinar vai superar você. E você não pode ter ciúme disso. Porque todos os discípulos são dele, do Senhor. E o capítulo 15 logo já mostra isso. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: bendito é o nome do Senhor. E vai mudando. O livro de Atos dos Apóstolos vai fazer a mudança. Começa citando Barnabé e Saulo, depois passa a Saulo e Barnabé. E depois nem Barnabé aparece mais, é só Paulo para cima e para baixo. Bendito é o nome do Senhor. E aí, você vai ficar chateado? O meu discípulo me passou? Não, foi Deus que fez isso. Mas a recompensa é sua, porque ele estava abandonado e foi você que fez ele entrar nesse grupo. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Quem foi Paulo? Escreveu 13 cartas. A estrutura teológica do Novo Testamento saiu das mãos desse homem. Agora, o pastor não falou que é 14? 14 é mais do que 13. Então vamos achar outro caso que Barnabé salvou. Veja aí, o capítulo 15 mesmo. Diz aí: e Barnabé aconselhava, 37, 38, capítulo 15, que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha, Atos 13, 13, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Em Atos 13, primeira viagem, vai Barnabé e vai Marcos junto, mas Marcos abandona no meio do caminho, num lugar chamado Panfilha. Ele abandonou. E Paulo não esqueceu daquilo. Não sei se Paulo era muito exigente, o que é que acontecia. Eu sei que ele não teve tolerância com Marcos. Passou o tempo, aí acontece em Atos capítulo 15, que agora vamos fazer mais uma viagem. Vamos levar o Marcos. Marcos não, deixa ele para lá. Aí, olha, a coisa foi tão grande que houve uma contenda entre Barnabé e Paulo. E sabe o que Barnabé escolheu? Eu vou ficar com o Marcos e você vai com outro. Sabe qual foi o resultado disso? Diz aí: e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E quem foi Marcos? Foi sobrinho de Pedro, que acabou se tornando um apóstolo. Foi um apóstolo. Agora, veja só,
Graças a isso nasce o Evangelho segundo Marcos. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode agradecer o que Deus faz? Então, é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Se não fosse um Barnabé, nós não teríamos essa herança espiritual. Que o bom nome do Senhor seja glorificado. Quando Deus coloca você para cuidar de alguém, você nem imagina o que ele vai ser. Faça o melhor que você puder. Deixa o resultado com Deus. Bendito é o nome do Senhor. A primeira parte, vamos terminar no horário, fique tranquilo. A primeira parte é identificar estes homens com quem você vai trabalhar. Primeira parte da identificação é a oração. Eu já antecipei, não é? Por quê? Porque eu posso fazer milhares de entrevistas, eu posso ter muitos amigos na igreja, eu posso ter pessoas com quem eu simpatizo, mas, irmãos, quando se trata da obra de Deus, quem dá os trabalhadores é Deus. É Deus. É Deus. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então você tem que falar com o Pai, você tem que orar ao Pai. Olha o que foi que fez Jesus. Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu o quê? Naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Passou a noite em oração. Orar, falar com Deus. Senhor, dentre tantos destes que estão perto de mim, com quem eu tenho que me apresentar? Para quem eu tenho que doar mais o meu tempo? Deus vai dirigir. E é isso a primeira parte. Identificar a pessoa. Vai orando, que Deus vai te dar essa noção. Agora, não somente ore, raciocine. Eu vou ler para vocês algumas coisas que você tem que perguntar. Olha para a pessoa e pergunta para você. Presta atenção, por gentileza. Essa pessoa parece ser alguém que tem fome e sede de justiça. Você está pensando em alguém agora. Eu vou dar o meu tempo para aquela pessoa. Ele parece um sedento de justiça. Ele parece um pobre de espírito. Ele é uma pessoa humilde. Vai pensando nessas qualidades. Ele é fiel no pouco. Bendito é o nome do Senhor. Ele mostra vontade de aprender, ou ele já sabe tudo? Ele busca a santidade, ou você vê nele traços de imundícia? Você vê ele transbordando perto da família dele? Quando você vê a ele perto da família, você vê o amor de Deus derramando ali? É uma pessoa maravilhosa que está perto de você, hein? Outra coisa importante. Ele é fiel somente nas coisas grandes ou é fiel nas coisas pequenas? Porque se ele só sabe fazer coisas grandes, como atenderá as pequenas? Ele é pontual. Você pode marcar horário com ele, que ele fará de tudo para chegar no horário. Outra coisa, você já ouviu ele dando o seu testemunho publicamente? Ele não tem vergonha do Evangelho? Bendito é o nome do Senhor. E assim, algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo. Depois que Deus dirigiu a você, e entre tantas qualidades, para não tomar mais tempo, que você pode identificar, você vai se aproximar dessa pessoa. Eu quero andar com você.
Deus me dirigiu a andar com você. Bendito é o nome do Senhor. E o importante é que ele precisa ver exemplo na sua vida. 1 de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pisadas. O mesmo Pedro, no capítulo 5, ele diz: tendo cuidado dele, não por força do rebanho de Deus, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Bendito é o nome do Senhor. Por que você tem que ser exemplo? Porque quando Jesus criou essa história de discípulos, ele não foi lá para o céu, e lá do céu ele jogou: atenção, vou jogar manuais para vocês, como vocês têm que viver. Não, o plano de Deus foi assim: melhor do que eu mandar manuais para vocês, eu vou descer aí, e vocês vão andar comigo, e vão olhar para mim, e vão ser do jeito que eu sou. Bendito e glorificado seja o nome de Jesus. Os manuais são importantes, vamos tocar nisso já, é uma parte importante, porém, a vivência do sacrifício é fundamental. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês já ouviram aquela frase: não consigo ouvir o que você diz, porque o que você faz fala alto demais. Bendito seja o nome do Senhor. Então a pessoa não consegue ouvir a palavra quando é contrariada pela prática. Outra coisa importante: você não pode levar pessoas a caminhos por onde você não passou. No discipulado é assim: a pessoa vai seguir a pisada, para que sigais as suas pisadas. Então você não pode dar orientação sobre uma coisa que você não viveu. Temos que ter essa experiência. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos evangelizar, por exemplo. É importante que alguém vá evangelizar, e essa pessoa que você vai investir nela, saia com você, para ver como você age e como você reage, para ver como você responde, para ver como você conversa. É importante ela perceber você no campo, na ação, no trabalho. Oração. É importante que ela esteja orando com você. Faça oração com ela. Você vai trocar essa experiência de oração com ele. Um vai orar pelo outro e os dois saem edificados. Não espere ser perfeito para se tornar um guia para alguém. Não espere. O que precisa é somente ser fiel. Bendito é o nome do Senhor. Vou passar tudo que posso, tudo que sei, tudo que aprendi, da melhor maneira possível. Vou ser imperfeito, vou errar, vou cometer equívocos, mas a pessoa do seu lado vai aprender o que é arrependimento, reconhecer o erro, dar marcha ré, não fazer de novo o mesmo erro. Ela vai aprender, porque vai ver nos seus lábios: perdão, me perdoe, me desculpe, eu errei, eu falhei. Não faça de conta que você é perfeito, porque a gente sabe que você não é, mas seja fiel. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Outra coisa, essa pessoa que você está identificando, você tem que ver que ela tem no coração um desejo sobre todos, é de ganhar almas. Bendito é o nome do Senhor. O assunto dessa pessoa é ganhar almas. O assunto dele não é comprar carro, não é comprar casa, não é comprar roupa. Não, o assunto dele é ganhar almas. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Olha, para minha tristeza, eu sei de pastores, de obreiros, de cooperadores, que gastam fácil, a tarde toda, para discutir sobre um carro. Qual tem mais isso, qual tem mais aquilo, quem tem mais cavalo, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. Eu fico olhando aquilo, meu Deus,
É uma cavalaria que não acaba mais, hein? É muito cavalo. Então, meus irmãos, o assunto de obreiro, de cooperador, onde tem uma alma para eu ganhar, onde tem uma família para eu plantar um culto a Deus, bendito e glorificado é o nome do Senhor, onde tem um horário sobrando para eu passar lá no hospital, orar pelo enfermo, pelo doente, bendito e glorificado é o nome de Jesus. É isso que você tem que ver nessa pessoa que você está trabalhando, e ela tem que ver em você, porque você tem que ser o exemplo. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, de 4 pontos, é conhecer a Bíblia. A pessoa tem que ver que você maneja a palavra de Deus, que valoriza a palavra de Deus, e você deve dar a essa pessoa essa instrução de estudar a palavra de Deus, de ler bons livros, de bons autores, principalmente aqueles que estão ligados à confissão de fé, à declaração de fé de nossa denominação, porque senão cria uma confusão, que uma hora você faz um discurso de um jeito, outra hora discurso de outro, e esse discípulo não vai saber mais o que vai fazer da vida. Então, você está aqui, como é o nome desse lugar aqui? Assembleia de Deus. Então aqui chama Assembleia de Deus, não é? Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então é só seguir essa linha de trabalho. Os outros estão indo bem, amém, glória a Deus, tudo bom para vocês. Mas aqui nós vamos ali, nessa linha, bendito é o nome do Senhor. Declaração de fé, adquira este compêndio maravilhoso, adquira bom dicionário. Um pregador, ele tem que conhecer um dicionário, tem que conhecer, tem que conhecer um dicionário, saber os sinônimos, antônimos, conjugação de verbo, caprichar, irmãos, caprichar, fazer o melhor possível, para que somente a cruz seja o escândalo, não o português errado seja o escândalo, mas a cruz pode ser o escândalo, a cruz vai ser o escândalo, mas a gente falar a vida toda errado não vai trazer espiritualidade, não. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, isso traz avivamento, poder de Deus. Então, vamos caprichar, fazer o melhor possível, incentive a leitura dessa pessoa, conhecer o material da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Outra coisa, quando você for conhecer esse material, não publique esse material de maneira, como que diz, ilegal, né? Porque alguns ficam publicando edições de livros sem autorização. Irmão, o autor do livro teve um baita trabalho para se dedicar à criação do livro, a editora, e aí a gente copia e cola, né? Não cola, isso aí não pode colar, irmão. A gente tem que ir lá na livraria, Deus, me dê dinheirinho que eu vou comprar a revista. Eu vou comprar uma revista, bendito é o nome do Senhor. Mas tem irmão não, que ele é esperto, não é? Então ele consegue, rapaz, estou sabendo uma boca aí que eu sei, eu arranjo 1000 livros de graça. Irmão, isso é feio, não é bonito isso. Bendito é o nome do Senhor. Outra coisa, irmão, converse com a pessoa que você está discipulando. É bom ter um diálogo com ele, não é? Ele tem que andar com você, ele tem que acompanhar a sua palavra, seu trabalho, seu dia a dia. Olha, eu não vou adiante, mas se a gente fizer isso com a primeira geração, disse Paulo aqui, né? O que de mim entre muitas testemunhas. Vai ter gente observando. Que bom que vão estar observando. Ouviste? Confiam a homens fiéis. Estes são os fiéis. Estão prontos a guardar todo esse depósito, para que sejam idôneos, preparados. Idôneos é preparados, para ensinarem a outros. Que o bom Deus fortaleça cada um de nós. Amém, meus irmãos? Não vamos adiante, não precisamos esgotar o assunto hoje, mas no outro dia a gente prossegue. Que o bom Deus continue favorecendo este povo. Se cada um de nós
gerarmos um filho, que gera outro filho, meu Deus, é uma progressão geométrica, é incontável o que Deus vai fazer em Pindamonhangaba, em Tremembé, em Santo Antônio do Pinhal, em Campo do Jordão e até lá em Paraisópolis. Que o bom Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, agradecemos a todos. Na saída, meus irmãos, a gente tem ainda aqueles adesivos para o seu veículo, para os veículos de cor clara, esse colorido aqui, e este para os veículos de cor escura, não é? Gratuitamente, você passa por onde passar e vai divulgar que seu lugar é aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei, lá na recepção, tem o Anderson aí? O outro Anderson. Avisa lá, já que você levantou a mão, você faz serviço de diácono ainda ou não? Faz. Então, vai lá no outro Anderson, fala para ele ficar ali na porta já para entregar esses adesivos aí, em nome de Jesus. Eu tenho alguns aqui. Verdade, ainda bem que o senhor está aqui do meu lado. Moisés de Oliveira, né? Oliveira Rocha, pode se aproximar. Vamos orar por esse moço, para que sirva ao Senhor no presbitério. Ele atendeu os requisitos, pode ficar ali bem no centro, irmão. Ele atendeu os requisitos que estão na palavra de Deus, na orientação que os pastores aqui em Pindamonhangaba definiram para o progresso ministerial dos nossos irmãos. Vou ler apenas este verso. Esta é uma palavra fiel, falando em fidelidade, hein? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém, meus irmãos? Não é excelente cargo, posição, pelo contrário, não é? É uma obra. Que Deus te abençoe. Vou pedir ao Moisés que se ajoelhe e alguns pastores desçam ali para impor as mãos sobre eles, uns 2, 3, e vamos agradecer o nosso Deus com essa oração. Na saída, você pode levar este adesivo e ajudará na divulgação do trabalho do Senhor. A de Belém Pinda, na verdade, irmãos, também é o site da igreja. Quem digitar isso vai conhecer todas as nossas igrejas. Essa é a nossa intenção. Vamos orar então? Sábado, ceia do Senhor, não perca. Senhor da igreja, aqui estamos agradecidos pela vida de Moisés, a quem o Senhor tem levantado entre nós, para o importante negócio do presbitério. Cuida dele, da sua família, da sua saúde, da sua vida espiritual e ministerial. Abençoe, meu Deus, o prosseguimento da obra. Acompanhe o teu filho, Pai. Deus querido, e há muitos outros que o Senhor está preparando na palavra, na frequência à escola dominical, na frequência ao ensino da igreja, no estudo da palavra de Deus, no estudo teológico, em todos os compromissos, contribuindo com a tua casa. Meu Deus, continua, Senhor, multiplicando o número daqueles que vão realizar o trabalho. Assim nós oramos por todos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, e pedimos a tua bênção sobre o Ministério Belém, e oramos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.